A mãe solteira aceita cuidar de um milionário em coma para salvar sua própria vida. Clara estava à beira de um colapso. O infortúnio parecia persegui-la. Após o término conturbado do seu casamento, um trágico acidente de carro levou seu ex-marido e deixou a pequena Ana, sua filha de apenas 5 anos, sem pai. As contas eram um pesadelo. A casa estava cheia de dívidas e Clara mal conseguia colocar comida na mesa. O desespero a dominava e uma sombra de insegurança pairava sobre as noites sombrias que passava segurando a mão de Ana, enquanto a menina inocente sonhava. "Mãe, por que não somos como as outras famílias?" dizia Ana, fazendo o coração de Clara apertar. Em um momento de pura angústia, surgiu uma proposta inusitada. Uma mulher chamada Beatriz, amiga da família de Marco, um milionário famoso da cidade, ofereceu um emprego. Afirmou que Marco estava em coma há meses após um acidente. "Ele precisa de cuidados e você receberá um pagamento generoso", disse Beatriz. Seria a solução que tanto esperava. Com um nó na garganta, aceitou. Na luxuosa mansão à beira-mar onde Marco estava internado, Clara se sentiu como um peixe fora d'água. O lugar era um labirinto de arte e beleza, mas carregava uma sensação de opressão. Enquanto cuidava de Marco, que estava imóvel, Clara começou a explorar a casa. Cada canto parecia sussurrar segredos de um passado obscuro. Quadros emolduravam momentos felizes, mas os olhares congelados das pessoas neles retratadas pareciam lembrar de algo sombrio. Sofia, a enfermeira que já trabalhava para a família, observava Clara com desconfiança. Com braços cruzados e um olhar afiado, dizia: "Cuidado, você não conhece essa família. Flores não nascem em terrenos áridos." Clara sentiu um calafrio ao ouvir suas palavras, mas o que mais a deixava inquieta eram os segredos que pairavam no ar. Ela poderia confiar naqueles que a rodeavam? Em uma noite em que a mansão estava envolta em um silêncio desconfortável, Clara encontrou. Revelações estranhas sobre o passado de Marco surgiam, e suas consequências pareciam pesos numa balança moral. Logo, Clara percebeu que a verdade poderia custar caro. As semanas se arrastavam, e para seu espanto, em uma manhã, Marco deu um sinal de consciência. Um movimento sutil, mas significativo. O coração de Clara disparou. O tempo estava se esgotando. Sua decisão pesava nas costas. Expor a verdade e arriscar não apenas seu emprego, mas também a segurança de Ana. Ou proteger os segredos da família de Marco, mesmo que esses segredos fossem potencialmente perigosos. Enquanto olhava para o rosto imutável de Marco, Clara sabia que o caminho à frente estava repleto de incertezas. O que ela realmente faria para proteger sua filha e, ao mesmo tempo, desvendar a verdade oculta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no bo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para o rosto sereno de Marco, seu coração acelerando. O leve movimento de sua mão havia acendido uma esperança que ela mal ousava sentir.
Mas antes que pudesse refletir mais sobre sua decisão, um grito ecoou pela mansão. Clara se virou, assustada. Era Sofia, a enfermeira, correndo pelo corredor com uma expressão de pânico. Ele voltou! Tá acordado! Sofia gritou, e a voz dela carregava uma mistura incontrolável de emoção e medos. Sem pensar duas vezes, Clara seguiu Sofia até o quarto onde Marco estava. A adrenalina disparava em suas veias. Não era apenas o crescimento de uma nova esperança. Era uma chance de desenrolar a rede de segredos que a cercava. Quando chegaram ao quarto, Clara sentiu um nó na garganta. Marco estava acordado, seus olhos semicerrados tentando se ajustar à luz. Ele parecia confuso, perdido. Mas, de repente, uma sombra passou pelo olhar dele. Clara, Marco murmurou, sua voz fraca, mas começando a ganhar força. Clara, você precisa saber. A tensão no ar era palpável. O que ele sabia? Antes que ela pudesse perguntar, uma explosão de vozes se fez ouvir, do lado de fora. Clara percebeu que uma agitação estava tomando conta da mansão. Ela olhou de relance para Sofia, que estava pálida e com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Perguntou ela, mais para si mesma. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, como se estivesse testemunhando o fim do mundo. E então tudo desabou. A porta se abriu com um estrondo e uma mulher entrou. Clara a reconheceu imediatamente. Era Beatriz, a amiga que havia oferecido o emprego. Mas havia algo errado. O rosto dela estava pálido e seu olhar transmitia uma mensagem de desespero. Marco, você não pode ouvir isso! Você precisa ficar quieto! Beatriz berrou, mas já era tarde demais. O olhar de Marco se fixou nela como se tentasse entender. A verdade sobre seu acidente estava mais perto do que você imagina. O silêncio pesado tomou conta. A última frase de Marco era como uma bomba, e o impacto reverberou pelas paredes do quarto. Você estava lá, Beatriz? Clara conseguiu perguntar, sua voz trêmula. O ambiente parecia estar congelado, cada segundo se arrastando, enquanto todos aguardavam a resposta. Eu não queria que você se envolvesse. Marco, você não pode se lembrar. Beatriz estava desesperada, quase suplicando. A tensão foi atingindo um nível estrondoso. Clara olhou para Marco, os olhos dele brilhando, com um entendimento que ela não conseguia captar. O que ele sabia? O que Beatriz estava escondendo? A ideia de que o acidente de Marco estivesse conectado a Beatriz era uma bomba prestes a explodir. Um segredo que poderia quebrar tudo. O mundo de Clara se encolhia, sentindo o peso de escolhas que ainda não havia feito. Marco, você precisa me contar o que sabe. O que aconteceu? Clara implorou, seu coração batendo descontroladamente. Mas em um instante que parecia uma eternidade, Marco simplesmente virou o olhar para longe, um sorriso triste rompendo sua expressão. Então, Maria, a babá de Ana, apareceu na porta, pálida e aterrorizada. Clara! Ana sumiu! O grito dela cortou o ar como uma faca, e o coração de Clara afundou. E assim, a verdade mascara atrás de um acidente.
A luta por segurança e a busca pela filha se entrelaçavam numa trama complicada. O que aconteceria se tudo estivesse mais interligado do que Clara jamais imaginara? O nó no estômago apertou ainda mais enquanto ela se perguntava o que mais estava escondido sob a superfície daquela mansão. Clara sentiu seu coração afundar com as palavras de Maria, a babá. Ana sumiu. Aquelas 4 sílabas ecoaram como um alerta alarmante em sua cabeça. A ideia de perder sua filha, intimidada e indefesa, fez com que um frio percorresse sua espinha. "O que você quer dizer?" Clara gritou, quase sem fôlego. Mas já sabia que o que vinha a seguir não seria bom. Sofia olhou nervosamente ao redor, a expressão dela alternando entre medo e preocupação. "Eu vou procurar", ela disse, antes de correr para o corredor, ainda em choque com a situação. Clara não teve tempo de processar a ideia de Marco acordado, de Beatriz na sala, ou dos segredos escondidos na mansão. O único pensamento que dominava sua mente era que Ana não podia estar sozinha. "Quem esteve aqui?" Clara perguntou a Maria, sua voz tremendo. Maria olhou para baixo, angustiada. Ela estava brincando no jardim, mas agora não a vejo. O pânico se instalava. Clara apertou os punhos, lutando contra a ansiedade que corria por seu corpo. "Precisamos de todos. Marco. Marco precisa saber." Foi tudo o que conseguiu dizer. Ela virou-se rapidamente para voltar ao quarto, mas as pernas pareciam pesadas. Os ecos das vozes iam ficando distantes, e o espaço em que estava se tornava cada vez mais grande e ameaçador. Naquela mesma hora, algo dentro dela começou a despertar. Por que tantos segredos na casa? O que mais estava sendo escondido de Marco? Ao entrar no quarto, suas perguntas pairavam no ar, até que um novo grito cortou o silêncio. Beatriz estava em pânico, olhando pela janela. "Clara, é ela! Ana está no fundo do jardim." Clara sentiu que seu coração caía com força. Instintivamente, saiu correndo, sem olhar para trás. No corredor, as paredes pareciam encurtar-se ao seu redor. Clara só pensava na filha. O jardim estava longe, e a luz do dia começava a se apagar lentamente. Ao chegar lá, a cena que se abria diante dela era muito mais do que esperava. Ana estava em pé, ao lado de uma figura que Clara não reconhecia. A garota parecia tranquila, mas a presença estranha era uma sombra. "Quem é você?" Clara gritou, seus instintos a elevando a uma nova adrenalina. A pessoa se virou e Clara congelou. Era um homem, com um sorriso insensato, que parecia sair de um pesadelo. Ele a olhava com um brilho nos olhos que ela não conseguia decifrar. "Você se lembrou de mim, Clara? Esse nome?" Clara não estava pronta. O homem começou a se aproximar de Ana, e tudo em Clara gritou para protegê-la. "Afaste-se da minha filha!" Mas o homem apenas riu, um riso que gelava a espinha. "Ela é a chave, Clara. E você não sabe de nada. Você não percebeu que tudo está interligado? O acidente, a verdade, a vida de Marco." Aquelas palavras cortavam como uma lâmina. A conexão, o acidente, o mundo desmoronando ao seu redor. Um turbilhão de emoções. O que ele queria dizer com vida de Marco? Ele estava insinuando que Ana era parte de tudo. Clara ficou aturdida, incapaz de processar. Mas antes que pudesse pensar mais,
a cena se transformou em caos. Um grito de Marco ecoou na casa, uma chamada desesperada. Clara, o que está acontecendo? E com isso, a imagem do homem desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando Clara ainda mais confusa. Ana olhou para Clara, inocente e assustada. Mãe, quem era aquele? Choque na voz da filha partiu o coração de Clara. O que mais ela teria que enfrentar? E o que verdadeiramente significava tudo aquilo? O peso das intersecções começou a desmoronar a frágil estrutura que tentava sustentar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela mansão? Havia mais entre eles do que Clara poderia imaginar. O mundo que tinha se tornado familiar agora mudava rapidamente. E em meio à confusão, sua mente girava. Havia segredos com consequências maiores do que qualquer um podia perceber. Clara precisava saber. Qual seria o próximo passo naquela teia de mistérios? Clara olhou para Ana, seu coração disparando. Quem era aquele? A inocência da filha transformava a ansiedade da mãe em desespero. Clara sentiu a pressão subir. Ela não sabia se conseguiria lidar com mais uma revelação. O homem havia desaparecido, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela é a chave. O que isso significava? Vamos voltar para dentro, Ana. Ela tomou a mão da filha, puxando-a com firmeza. Maria, a babá, tinha uma expressão horrorizada, como se não soubesse o que dizer. Sofia estava próxima, com a respiração ofegante, mas não parecendo simular pânico, apenas prestando atenção. Você viu ele? O que queria? Clara questionou, tentando manter a calma, mas a angústia estava transbordando. Precisamos de todos. Marco precisa saber. Mas ao mencionar Marco, Clara sentia um frio na barriga. Algo grande estava prestes a acontecer, e sua vida estava prestes a mudar de novo. Ao entrar na mansão, um grito ecoou dos corredores, o som de Marco chamando. Clara! A voz dele era uma mistura de confusão e urgência. Clara, você precisa vir rápido. Enquanto Clara corria para o quarto, seus pensamentos estavam como um furacão. O que mais Marco estava prestes a revelar? Quando chegou ao quarto, viu Marco sentado na cama. Sua expressão estava distante, mas havia algo em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Ele parecia mais consciente, mas também mais sombrio. Clara, eu me lembrei de tudo, ele disse, as palavras pesadas como chumbo. O que poderia ser tão aterrador? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz presa no peito. Sofia estava atrás dela, seu rosto pálido e tenso, observando cada movimento. Do acidente. Sobre quem estava envolvido? Marco respondeu, a voz fraca, mas carregada de tensão. Clara sentiu um nó no estômago. Tudo apontava para algo terrível. Uma verdade que poderia desmoronar o mundo deles. Marco, você precisa me contar. Tudo! Clara implorou. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor veio do andar de baixo. Era como se algo estivesse quebrando, e a casa rangia de maneira aguda. Os quatro se entreolharam em choque. Sofia tomou a frente e correu pela porta. O que está acontecendo? Clara gritou. Mas Sofia já desapareceu no corredor. O eco dos passos dela era a única coisa que quebrava o silêncio sombrio. Então, de repente, Ana gritou.
Mãe, olha! Clara virou-se, e o que viu a paralisou. Beatriz estava parada na porta, mas não sozinha. Junto dela, um homem vestindo um terno escuro e um sorriso diabólico. Clara reconheceu o rosto dele. Era o homem do jardim. Acho que você e eu temos algumas coisas a discutir, Clara. Ele disse. A confiança em sua voz era palpável. O ambiente ficou pesado e Marco pareceu ficar ainda mais agitado. Quem é você? Clara se sentia mais confusa a cada segundo. O homem se aproximou. Você não se lembra de mim, mas eu tenho certeza de que você sente a conexão. Suas palavras eram como facadas. Do que você está falando? Ela estava surtando, sentindo uma pressão imensa em sua mente. O homem sorriu, e seus olhos brilhavam. Ana, Ana. Ana é mais do que você imagina. E o acidente, bem, ele também faz parte disso. Clara estava em choque. Cada palavra dele era como um veneno se espalhando em seu corpo. O que ele queria dizer? Ana estava ao lado de Clara, confusa, mas a tensão na sala era palpável. O homem se virou para a menina, seus olhos fixos nela, de uma forma que Clara não conseguia suportar. Ela é a chave para tudo, Clara. Você deveria estar me agradecendo por isso. Uma onda de brutalidade a atingiu. Clara, em estado de pânico, entendeu que tudo o que havia vivido até aquele momento estava prestes a sofrer uma reviravolta devastadora. O homem, o acidente, a conexão com Marco, tudo parecia se entrelaçar em um nó inextricável. Eu vou proteger você, Ana, Clara gritou. Mas o que mais poderia fazer? Mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele queria de Ana? E qual era realmente a história de Marco? A realidade desmoronava em volta dela. E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o semblante de Marco mudava, trazendo mais tensão. Clara, você não sabe o que está começando, ele murmurou. E com isso, tudo o que uma vez teve sentido, agora parecia um eco distante. O que seria do futuro deles diante de tão horrendo segredo? A pergunta pairava no ar, obrigando Clara a se preparar para o que viria a seguir. Clara olhou para Ana, seu coração disparando. Quem era aquele? A inocência da filha transformava a ansiedade da mãe em desespero. Clara sentiu a pressão subir. Ela não sabia se conseguiria lidar com mais uma revelação. O homem havia desaparecido, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela é a chave. O que isso significava? Vamos voltar para dentro, Ana. Ela tomou a mão da filha, puxando-a com firmeza. Maria, a babá, tinha uma expressão horrorizada, como se não soubesse o que dizer. Sofia estava próxima, com a respiração ofegante, mas não parecendo simular pânico, apenas prestando atenção. Você viu ele? O que queria? Clara questionou, tentando manter a calma, mas a angústia estava transbordando. Precisamos de todos. Marco precisa saber. Ao mencionar Marco, Clara sentia um frio na barriga. Algo grande estava prestes a acontecer, e sua vida estava prestes a mudar de novo. Ao entrar na mansão, um grito ecoou dos corredores, o som de Marco chamando. Clara, a voz dele
era uma mistura de confusão e urgência. Clara, você precisa vir rápido. Enquanto Clara corria para o quarto, seus pensamentos estavam como um furacão. O que mais Marco estava prestes a revelar? Quando chegou ao quarto, viu Marco sentado na cama. Sua expressão estava distante, mas havia algo em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Ele parecia mais consciente, mas também mais sombrio. Clara, eu me lembrei de tudo, ele disse, as palavras pesadas como chumbo. O que poderia ser tão aterrador? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz presa no peito. Sofia estava atrás dela, seu rosto pálido e tenso, observando cada movimento. Do acidente, dentro. Sobre quem estava envolvido? Marco respondeu, a voz fraca, mas carregada de tensão. Clara sentiu um nó no estômago. Tudo apontava para algo terrível, uma verdade que poderia desmoronar o mundo deles. Marco, você precisa me contar tudo, Clara implorou. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor veio do andar de baixo. Era como se algo estivesse quebrando, e a casa rangia de maneira aguda. Os quatro se entreolharam em choque. Sofia tomou a frente e correu pela porta. O que está acontecendo? Clara gritou. Mas Sofia já desapareceu no corredor. O eco dos passos dela era a única coisa que quebrava o silêncio sombrio. Então, de repente, Ana gritou. Mãe, olha! Clara virou-se e o que viu a paralisou. Beatriz estava parada na porta, mas não sozinha. Junto dela, um homem vestindo um terno escuro e um sorriso diabólico. Clara reconheceu o rosto dele. Era o homem do jardim. Acho que você e eu temos algumas coisas a discutir, Clara. Ele disse. A confiança em sua voz era palpável. O ambiente ficou pesado e Marco pareceu ficar ainda mais agitado. Quem é você? Clara se sentia mais confusa a cada segundo. O homem se aproximou. Você não se lembra de mim, mas eu tenho certeza de que você sente a conexão. Suas palavras eram como facadas. Do que você está falando? Ela estava surtando, sentindo uma pressão imensa em sua mente. O homem sorriu e seus olhos brilhavam. Ana é mais do que você imagina. E o acidente, bem, ele também faz parte disso. Clara estava em choque. Cada palavra dele era como um veneno se espalhando em seu corpo. O que ele queria dizer? Ana estava ao lado de Clara, confusa, mas a tensão na sala era palpável. O homem se virou para a menina, seus olhos fixos nela, de uma forma que Clara não conseguia suportar. Ela é a chave para tudo, Clara. Você deveria estar me agradecendo por isso. Uma onda de brutalidade a atingiu. Clara, em estado de pânico, entendeu que tudo o que havia vivido até aquele momento estava prestes a sofrer uma reviravolta devastadora. O homem, o acidente, a conexão com Marco, tudo parecia se entrelaçar em um nó inextricável. Eu vou proteger você, Ana, Clara gritou. Mas o que mais poderia fazer? Mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele queria de Ana? E qual era realmente a história de Marco? A realidade desmoronava em volta dela, e enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o semblante de Marco mudava,
trazendo mais tensão. Você não sabe o que está começando, ele murmurou. E com isso, tudo o que uma vez teve sentido agora parecia um eco distante. O que seria do futuro deles diante de tão horrendo segredo? A pergunta pairava no ar, obrigando Clara a se preparar para o que viria a seguir. Clara olhou para Ana, seu coração disparando. Quem era aquele? A inocência da filha transformava a ansiedade da mãe em desespero. Clara sentiu a pressão subir. Ela não sabia se conseguiria lidar com mais uma revelação. O homem havia desaparecido, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela é a chave. O que isso significava? Vamos voltar para dentro, Ana. Ela tomou a mão da filha, puxando-a com firmeza. Maria, a babá, tinha uma expressão horrorizada, como se não soubesse o que dizer. Sofia estava próxima, com a respiração ofegante, mas não parecia simular pânico, apenas prestando atenção. Você viu ele? O que queria? Clara questionou, tentando manter a calma, mas a angústia estava transbordando. Precisamos de todos. Marco precisa saber. Mas ao mencionar Marco, Clara sentia um frio na barriga. Algo grande estava prestes a acontecer, e a sua vida estava prestes a mudar de novo. Ao entrar na mansão, um grito ecoou dos corredores, o som de Marco chamando. Clara! A voz dele era uma mistura de confusão e urgência. Clara, você precisa vir rápido! Enquanto Clara corria para o quarto, seus pensamentos estavam como um furacão. O que mais Marco estava prestes a revelar? Quando chegou ao quarto, viu Marco sentado na cama. Sua expressão estava distante, mas havia algo em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Ele parecia mais consciente, mas também mais sombrio. Clara, eu me lembrei de tudo, ele disse, as palavras pesadas como chumbo. O que poderia ser tão aterrador? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz presa no peito. Sofia estava atrás dela, seu rosto pálido e tenso, observando cada movimento. Do acidente, sobre quem estava envolvido, Marco respondeu, a voz fraca, mas carregada de tensão. Clara sentiu um nó no estômago. Tudo apontava para algo terrível. Uma verdade que poderia desmoronar o mundo deles. Marco, você precisa me contar. Tudo, Clara implorou. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor veio do andar de baixo. Era como se algo estivesse quebrando, e a casa rangia de maneira aguda. Os quatro se entreolharam em choque. Sofia tomou a frente e correu pela porta. O que está acontecendo? Clara gritou, mas Sofia já desapareceu no corredor. O eco dos passos dela era a única coisa que quebrava o silêncio sombrio. Então, de repente, Ana gritou, Mãe, olha! Clara virou-se e o que viu a paralisou. Beatriz estava parada na porta, mas não sozinha. Junto dela, um homem, vestindo um terno escuro e um sorriso diabólico. Clara reconheceu o rosto dele. Era o homem do jardim. Acho que você e eu temos algumas coisas a discutir, Clara, ele disse. A confiança em sua voz era palpável. O ambiente ficou pesado e Marco pareceu ficar ainda mais agitado. Quem é você? Clara se sentia mais confusa a cada segundo. O homem se aproximou. Você não se lembra de mim, mas eu tenho certeza de que você sente a conexão. Suas palavras eram como facadas. Do que você está falando? Ela estava surtando, sentindo uma pressão imensa em sua mente. O homem sorriu, e seus olhos brilhavam. Ana é mais do que você imagina. E o acidente, bem, ele também faz parte disso.
Clara estava em choque. Cada palavra dele era como um veneno se espalhando em seu corpo. O que ele queria dizer? Ana estava ao lado de Clara, confusa, mas a tensão na sala era palpável. O homem se virou para a menina, seus olhos fixos nela, de uma forma que Clara não conseguia suportar. Ela é a chave para tudo, Clara. Você deveria estar me agradecendo por isso. Uma onda de brutalidade a atingiu. Clara, em estado de pânico, entendeu que tudo o que havia vivido até aquele momento estava prestes a sofrer uma reviravolta devastadora. O homem, o acidente, a conexão com Marco, tudo parecia se entrelaçar em um nó inextricável. Eu vou proteger você, Ana. Clara gritou. Mas o que mais poderia fazer? Mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele queria de Ana? E qual era realmente a história de Marco? A realidade desmoronava em volta dela. E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o semblante de Marco mudava, trazendo mais tensão. Clara, você não sabe o que está começando, ele murmurou. E assim, num momento de tensão insuportável, um grito rompendo o ar. Marco, não! Um rugido profundo ecoou da casa, e algo enorme surgiu atrás da porta. Do nada, uma explosão. A estrutura da mansão tremeu e a porta se estilhaçou, lançando pedaços de madeira em todas as direções. Clara teve que segurar Ana com força, enquanto as paredes pareciam desabar ao redor. Quando a poeira assentou, uma figura familiar emergiu na entrada, ensanguentada. Era o ex-marido de Clara, Pedro, que todos acreditavam estar morto. Clara, eu voltei para te buscar! Ele gritou enquanto todos congelavam. O choque invadiu o espaço e Clara sentiu seu coração parar. Que tipo de trama era essa? Que segredos estavam ocultos por trás de todas aquelas mentiras? Olhar para Marco, que também estava paralisado, a fez perceber que tudo havia mudado. O homem misterioso sorriu, como se soubesse exatamente o que estava se desenrolando. Agora, querida, prepare-se para os segredos que você nunca quis saber. E assim, a verdade que havia se acumulado ao longo dos meses estava prestes a estourar, fazendo Clara questionar tudo o que acreditava saber. Afinal, o que fazer quando as bases da sua vida simplesmente evaporam diante de seus olhos? A dúvida pairava no ar, sem respostas em vista. Clara olhou para Ana, seu coração disparando. Quem era aquele? A inocência da filha transformava a ansiedade da mãe em desespero. Clara sentiu a pressão subir. Ela não sabia se conseguiria lidar com mais uma revelação. O homem havia desaparecido, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela é a chave. O que isso significava? Vamos voltar para dentro, Ana. Ela tomou a mão da filha, puxando-a com firmeza. Maria, a babá, tinha uma expressão horrorizada, como se não soubesse o que dizer. Sofia estava próxima, com a respiração ofegante, mas não parecia simular pânico, apenas prestando atenção. Você viu ele? O que queria? Clara questionou, tentando manter a calma, mas a angústia estava transbordando. Precisamos de todos! Marco precisa saber! Mas ao mencionar Marco, Clara sentia um frio na barriga. Algo grande estava prestes a acontecer, e sua vida estava prestes a mudar de novo. Ao entrar na mansão, um grito ecoou dos corredores, o som de Marco chamando. Clara! A voz dele,
era uma mistura de confusão e urgência. Clara, você precisa vir rápido! Enquanto Clara corria para o quarto, seus pensamentos estavam como um furacão. O que mais Marco estava prestes a revelar? Quando chegou ao quarto, viu Marco sentado na cama. Sua expressão estava distante, mas havia algo em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Ele parecia mais consciente, mas também mais sombrio. Clara, eu me lembrei de tudo, ele disse, as palavras pesadas como chumbo. O que poderia ser tão aterrador? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz presa no peito. Sofia estava atrás dela, seu rosto pálido e tenso, observando cada movimento. Do acidente. Sobre quem estava envolvido, Marco respondeu, a voz fraca, mas carregada de tensão. Clara sentiu um nó no estômago. Tudo apontava para algo terrível, uma verdade que poderia desmoronar o mundo deles. Marco, você precisa me contar. Tudo, Clara implorou. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor veio do andar de baixo. Era como se algo estivesse quebrando, e a casa rangia de maneira aguda. Os quatro se entreolharam em choque. Sofia tomou a frente e correu pela porta. O que está acontecendo? Clara gritou, mas Sofia já desapareceu no corredor. O eco dos passos dela era a única coisa que quebrava o silêncio sombrio. Então, de repente, Ana gritou, Mãe, olha! Clara virou-se, e o que viu a paralisou. Beatriz estava parada na porta, mas não sozinha. Junto dela, um homem vestindo um terno escuro e um sorriso diabólico. Clara reconheceu o rosto dele. Era o homem do jardim. Acho que você e eu temos algumas coisas a discutir, Clara, ele disse. A confiança em sua voz era palpável. O ambiente ficou pesado. E Marco pareceu ficar ainda mais agitado. Quem é você? Clara se sentia mais confusa a cada segundo. O homem se aproximou. Você não se lembra de mim, mas eu tenho certeza de que você sente a conexão. Suas palavras eram como facadas. Do que você está falando? Ela estava surtando, sentindo uma pressão imensa em sua mente. O homem sorriu, e seus olhos brilhavam. Ana é mais do que você imagina. E o acidente? Bem, ele também faz parte disso. Clara estava em choque. Cada palavra dele era como um veneno se espalhando em seu corpo. O que ele queria dizer? Ana estava ao lado de Clara, confusa. Mas a tensão na sala era palpável. O homem se virou para a menina, seus olhos fixos nela, de uma forma que Clara não conseguia suportar. Ela é a chave para tudo, Clara. Você deveria estar me agradecendo por isso. Uma onda de brutalidade a atingiu. Clara, em estado de pânico, entendeu que tudo o que havia vivido até aquele momento estava prestes a sofrer uma reviravolta devastadora. O homem, o acidente, a conexão com Marco, tudo parecia se entrelaçar em um nó inextricável. Eu vou proteger você, Ana! Clara gritou. Mas o que mais poderia fazer? Mais perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? O que ele queria de Ana? E qual era realmente a história de Marco? A realidade desmoronava em volta dela. E enquanto a verdade estava prestes a se revelar, o semblante de Marco mudava, trazendo mais tensão. Clara, você não sabe o que está começando, ele murmurou.
Então, em um momento que parecia eterno, o homem do terno escuro olhou diretamente para Clara e disse: Você realmente acha que Marco é o que você pensa? Ele nunca esteve em coma. O chão sob os pés dela pareceu ceder, e Marco, que até então parecia um coadjuvante em sua vida, agora era o centro de um drama que Clara nunca poderia ter imaginado. Como? O que você está dizendo? A voz de Clara tremia, e seu corpo parecia preso ao chão. O homem sorriu, o mesmo sorriso que Clara agora percebia como uma máscara de arrogância. O acidente. Ele foi apenas o começo, Clara. Marco estava manipulando tudo. Ele planejou cada passo, as dívidas, o seu sofrimento. Um aperto no peito de Clara. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para Marco, seu coração despedaçando, mas o olhar dele estava vazio, perdido. Não havia negação em seus olhos, apenas uma sombra de algo mais profundo. O acidente não foi um acidente, Clara. Você precisa entender que Ana não é apenas sua filha. Ela é parte de um plano muito maior. E eu estou aqui para garantir que tudo aconteça conforme planejado. A confusão se transformou em terror. Você está dizendo que Marco me usou? Que nossa vida não passou de um jogo para ele? A incredulidade invadia cada palavra que saía de seus lábios. Foram longas e dolorosas as trocas de olhares entre Clara e Marco. Até que, finalmente, Marco tomou coragem e, num murmurinho quase inaudível, eu não pude. Mas o que ele realmente queria dizer? O silêncio entre eles agora era mais brutal do que qualquer grito. E enquanto Clara tentava entender a gravidade da revelação, um novo grito veio do andar de baixo, agora mais forte que antes. Clara, socorro! Você precisa vir! Era Sofia, a voz dela pura, desesperada. O que mais poderia estar prestes a desabar? A incerteza envolveu a sala, e o mundo de Clara, que já estava em frangalhos, pode desmoronar ainda mais. Clara ainda estava atordoada com as revelações quando um grito atravessou o ar. Clara, socorro! Você precisa vir! A voz de Sofia era desesperada, e isso puxou a mulher de volta à realidade. O que mais poderia estar acontecendo? As palavras do homem misterioso martelavam na cabeça dela. Ela é a chave para tudo. Mas antes que Clara pudesse processar isso, estava correndo em direção ao som, com Ana segurando sua mão. Quando chegaram ao andar de baixo, uma cena de caos se desenrolava. Os móveis estavam espalhados e os tapetes estavam desalinhados como se um furacão houvesse passado. Clara apertou a mão da filha, seu coração batendo rápido, como se quisesse sair do peito. Sofia estava de joelhos, tentando segurar um pedaço de papel do chão. Clara, você precisa ver isso. Ela estava pálida. A expressão de terror em seu rosto fazia o sangue de Clara gelar. O que a enfermeira tinha descoberto? Com um movimento rápido, Clara agarrou o papel que Sofia estava segurando e o olhou. Era uma foto desgastada, mas a imagem era nítida. Um grupo de pessoas sorrindo, todos com rostos que pareciam tão familiares. O que mais a chocou foi a presença de Ana na foto. Clara a reconheceu instantaneamente. A menina estava no colo de um homem que ela não conhecia. O que era aquilo? Quem é esse homem, Sofia? Clara perguntou, a voz saindo como um sussurro. O olhar de Sofia estava fixo na foto, claramente em choque. Eu não sei, Clara.
mas ele está à sua procura. Ou melhor, à procura de Ana. Um nó se formou na garganta de Clara. O que você quer dizer? Como assim à procura de Ana? A inquietação na sala era palpável. A imagem faz todo o sentido agora. Era aquele homem do jardim. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. E a conexão com Ana era muito mais profunda do que ela imaginava. Ele é um dos investidores da empresa de Marco. Ele está envolvido em algo grande, Clara. Sofia parecia quase tremendo enquanto falava. E eu ouvi uma conversa, algo sobre um legado. Uma herança que Ana poderia receber se ele não estiver morto. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que Sofia estava dizendo? O homem no terno escuro não era apenas um estranho. Ele estava conectado a tudo, e a foto era a prova. E se Marco estivesse metido nisso tudo? A verdade começou a desmoronar em sua mente como um castelo de cartas. Ele disfarçou o acidente. O que mais ele escondeu de nós? Clara se sentia cada vez mais perdida. O peso da responsabilidade se acumulava em seus ombros. Podia visualizar a rede de mentiras que a cercava. Precisamos falar com Marco. Ele pode saber mais, Clara disse, puxando Ana mais perto. Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela se estilhaçou e todos se viraram rapidamente. A figura do homem misterioso surgiu, agora sem a máscara do terno bonito. Ele estava coberto de areia, como se tivesse saído de um ataque direto. O que vocês estão fazendo? Ele não pode saber que eu estou aqui. Ele olhou diretamente para Ana. A sua pequena está em perigo e você não tem ideia do que está acontecendo, não é, Clara? Ana é somente uma criança. O que você quer com ela? Clara gritou, a adrenalina correndo por suas veias. O homem parecia hesitar por um momento, como se considerasse suas palavras. Eu estou aqui para proteger ela, mas Marco... Ele parou, e Clara percebeu que havia dúvida em sua voz. Marco não é quem você pensa. A verdade é mais complexa, e precisamos lidar com isso. Agora. Dessa vez era Clara quem estava em choque. O que esse homem sabia que ela não sabia? O que estava oculto no passado de Marco que poderia mudar tudo? As peças do quebra-cabeça drástico começaram a se unir, mas a imagem ainda estava borrada. Vamos, precisamos sair, gritou Sofia, tentando puxá-las. Mas a realidade ainda continuava a desmoronar ao redor dela. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. E antes que pudesse pensar em uma rota de fuga, o homem apontou para a parede. Havia uma porta secreta que Clara nunca tinha notado. Vamos, é a única chance que você tem de salvá-la. O tempo está acabando. E com isso, a tensão absorveu a sala. O peso das decisões pairava no ar, e Clara sabia que com um único passo, tudo poderia mudar. Ela olhou para Ana, lembrando-se da inocência e pureza da menina. Estava prestes a entrar em uma nova dimensão de segredos, e independentemente do que acontecesse, não havia como voltar atrás. O que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? A pergunta ecoou em sua mente. Uma incerteza que prometia reviravoltas de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Clara olhou fixamente para aquele homem. O coração dela pulsando no peito.
A sensação de urgência crescia a cada segundo. Vamos! É a única chance que você tem de salvá-la. O tempo está acabando. A voz dele era uma mistura de pressa e medo. E, sem hesitar, Clara tomou Ana pela mão e se dirigiu à porta secreta. Mas, antes que conseguissem atravessar o limiar, um barulho ensurdecedor ecoou no andar de cima. A casa inteira parecia tremer. "O que foi isso?" Clara gritou, paralisada por um momento. O homem olhou para o teto, uma expressão perturbada cruzando seu rosto. "Se eles estão aqui, precisamos sair agora." Sofia puxou Clara e Ana, forçando-as a seguir. Clara não podia se permitir olhar para trás. "Vamos, agora!" E assim os 4 correram pela porta, descendo rapidamente as escadas e passando pelas sombras ameaçadoras da mansão. Enquanto corriam, Clara sentia o peso dos segredos revelados. O que mais aquele homem sabia? E o que significava o que ele dissera sobre a menina? A adrenalina pulsava nas veias dela. Finalmente, chegaram ao final da escada e entraram em um corredor comprido, onde havia portas se abrindo e fechando, revelando pessoas em pânico, mas Clara não prestava atenção à agitação. Seu foco era Ana e o homem à sua frente. De repente, o homem parou e se virou para Clara. "Você precisa me ouvir. Marco não é o que parece. Ele está em perigo. E Ana também. Isso tudo é uma armadilha." A voz dele era tensa, como se cada palavra proferida fosse um aviso de um perigo iminente. Logo uma porta se abriu abruptamente, e Marco apareceu. Seu olhar era de desespero. "Clara, o que está acontecendo? A casa está cheia de estranhos." O rosto dele estava suado, e o tom era de desespero. Clara então se lembrou de tudo o que já tinha ouvido. O homem em pé diante dela, as revelações de Marco. A confusão era absoluta. "Marco, ele sabe o que aconteceu. Você precisa me contar a verdade agora." Clara estava a um passo de explodir. O homem misterioso tentou intervir, mas Marco o ignorou. "Eu não posso, Clara. Não posso. Eles vão nos ouvir." E, como se as palavras de Marco tivessem ativado uma tecla secreta, o chão tremeu novamente. Uma explosão. A casa inteira pareceu se partir ao meio. Clara gritou, segurando Ana com força. Enquanto tudo se despedaçava, o que parecia ser uma queda de parte do teto fez com que os 4 se jogassem para o chão. A nuvem de poeira, tomada pelo pânico, era quase irrespirável. Clara tentou lembrar-se do que estava acontecendo, mas a visão de seu marido, desmoronando a ilusão do que acreditava, a chocou profundamente. Quando a poeira começou a se assentar, o homem voltou a falar. "Você não entende. Marco estava preso a isso tudo. Ele não quer que você saiba a verdade sobre o acidente, sobre quem realmente é." Clara olhou para Marco, a confusão se misturando a algo mais forte, algo como traição. "O que você está escondendo de mim? O que ele quer dizer?" O olhar de Marco estava frio, quase apagado. Mas algo começou a mudar. Ele não parecia mais apenas um homem perdido. Havia um brilho em seus olhos, uma astúcia. Foi nesse momento que Clara percebeu que nunca soubera tudo. E então, com um gesto rápido, Marco apontou para o homem.
Você não deveria estar aqui. Não agora. Antes que eles pudessem entender o que estava acontecendo, Clara viu Ana olhando fixamente para o homem. Papai, quem é ele? O que ele quer de mim? A inocência da criança jogou uma força cruel na situação. E todos se calaram, como se cada um estivesse processando a revelação que pairava no ar. O homem sorriu, um sorriso que lançou arrepios na espinha de Clara. Você não sabe, mas está prestes a descobrir. Ana, você é a chave para tudo e o que eu quero é o que você vai herdar de Marco. Com isso, a verdade que há muito estava enterrada começou a emergir como um monstro em uma tempestade. Clara olhou para Marco e a sensação de que a vida dela estava prestes a desmoronar se intensificou. O que mais Marco tinha escondido? O que Ana realmente era? As peças se encaixavam, mas a imagem era aterrorizante. O que o futuro reservava para eles agora estava em jogo. E para Clara, nada poderia ser igual novamente. Clara estava em choque, o coração palpitando como um tambor. A sala estava em tensão, e a chuva de questões na mente dela só aumentava. É a chave para tudo. O homem à sua frente, tão enigmático e ameaçador, confirmou com um aceno, enquanto Marco parecia cada vez mais distante, como se estivesse preso em outra dimensão. O que você quer exatamente? Clara gritou, a voz tremendo. Ela sentia um aperto no peito, a vida que conhecia estava se desfazendo. Antes que o homem pudesse falar, os muros da mansão tremeram novamente, e um pedaço do teto despencou, fazendo todos recuarem. Acho que estamos sendo vigiados. Precisamos sair, disse o homem, puxando Clara e Ana com ele. Mas e o Marco? Clara se virou para olhar o que antes era seu marido, agora um completo estranho. Marco parecia confuso, mas o olhar dele tinha algo de sombrio. As emoções rivalizavam. Amor, medo, traição. Clara, não é seguro aqui. Você precisa entender. Marco tentou explicar, mas o homem interrompeu. Você não deve ouvir ele. Ele está enrolando você. O que marquei sobre Ana diz respeito a um legado escondido. Suas vidas estão em perigo. A pressão ficou insuportável quando Clara virou-se novamente para Marco. Você sabia de tudo isso? Por que não me contou? O que você tem a ver com esse negócio? A expressão em Marco se dissipou por um instante, revelando dor genuína. Eu não pude, Clara. Foi por sua proteção. O que você não entende é que eles... Não, eles vão atrás de Ana. Sua voz falhou. As lágrimas brotaram dos olhos de Clara. Era um pesadelo. Justo quando o caos parecia estar no auge, um grupo de homens armados invadiu o corredor. Em um segundo, tudo virou um desespero total. Clara apertou a mão de Ana, fazendo um gesto para correr. Vamos, agora! Os quatro começaram a fugir, passando por corredores e escadas, escapando da escuridão, enquanto o pânico crescia ao redor. O homem que antes parecia um adversário, agora se mostrava um aliado. Eles chegaram a uma porta de saída quando um tiro ecoou pela mansão. A adrenalina tomou conta e o grito de Ana ecoou nos ouvidos de Clara. Num movimento rápido, o homem a puxou para o lado, e antes que Clara pudesse pensar, eles estavam fora da mansão. O ar fresco parecia um alívio, mas os gritos e a confusão não diminuíam.
Corona. As sirenes da polícia se aproximando, iluminando a cena caótica. Vocês precisam sair e se esconder. Eu vou confrontar Marco, ele disse, sua expressão enérgica. Confie em mim e continue a proteger Ana. Clara olhou uma última vez para Marco, que estava agora cercado por seus medos e pela confusão que havia criado. Marco, por favor, não faça nada imprudente. Mas já era tarde. Ele tinha decidido se enfrentar. Eu vou fazer isso por você, Clara, gritou Marco. Enquanto os outros se afastavam lentamente, mergulhando na noite. A proposta de vida a dois, que parecia estar ali, no pequeno mundo deles, era agora uma miragem distante. Clara apertou a mão de Ana, sentindo a fragilidade do momento. As lágrimas escorriam em seu rosto, enquanto ela sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, tudo havia mudado de forma irreversível. Vamos, Ana. A vida nos espera em outro lugar. Ambas se afastaram da mansão, levando consigo segredos e as verdades que, todavia, permaneceriam enterrados. Nesse instante, enquanto olhava para a escuridão à frente e o pânico atrás, Clara percebeu que a luta estava longe de acabar. O destino de sua vida e a verdade eram teias complicadas. E agora, sobre este fim inesperado, quero te convidar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda muito. Comente embaixo suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa.